Olá, bem-vindos à nossa análise. Olha, deixa eu começar com uma pergunta que com certeza muita gente já se fez. Por que que tanto projeto atrasa, estoura o orçamento e no fim das contas ainda deixa o cliente insatisfeito? Parece uma dor de cabeça que todo mundo conhece, né? Então, hoje a gente vai entender direitinho como que o Agile e o Lean surgiram para resolver exatamente esse problema. E a gente vai fazer isso contando uma história bem simples, que qualquer um vai pegar, e no final vamos conectar tudo até chegar no DevOps. Bora começar essa jornada. Bom, a nossa história começa apresentando o problema. E para isso, vamos imaginar uma empresa que a gente poderia muito bem chamar de Caos SA. Imagina só essa empresa. Lá tudo é para ontem, tudo é prioridade máxima, só que na prática nada flui de verdade. As equipes vivem naquela correria, sabe? Apagando um incêndio atrás do outro, pulando de uma tarefa para outra, sem ter a menor ideia do que está acontecendo no todo. E olha, esse jeito de trabalhar tem nome, viu? É o famoso modelo Waterfall, ou cascata, que foi formalizado lá nos anos 70. A lógica dele é bem sequencial. Primeiro, você planeja tudo, mas tudo mesmo. Depois, executa. E o cliente? O cliente só vai ver o resultado lá no finalzinho. E o pior, quando alguma coisa dá errado, a cultura da empresa não é de procurar a solução, é de procurar um culpado. E se liga nesse exemplo real, que mostra direitinho o tamanho do caos. A fonte aqui, SQL Server Central, descreve um processo antigo onde, para fazer uma entrega, um desenvolvedor simplesmente copiava os arquivos do computador dele para o ambiente do cliente. É isso. Sem controle de versão, sem visibilidade nenhuma, sem segurança. Era literalmente a receita para o desastre, né? Então, a gente chega no ponto central do problema, que é bem simples. Se você só entrega o valor lá no final do processo, os erros, os problemas de comunicação, a insatisfação do cliente, tudo isso só vai aparecer, bem, no final. E qual o resultado disso tudo? É aquela espiral que a gente conhece. Retrabalho, que gera o quê? Atraso, que causa frustração em todo mundo, no time, no cliente. E no fim das contas, é um desperdício gigante de tempo e de dinheiro. Mas, como dizem por aí, né, a necessidade é a mãe da invenção. E é justamente isso que nos leva para a primeira grande virada de chave da nossa história, a chegada do Lean. Para entender o Lean, a gente precisa voltar no tempo. Vamos lá para o Japão dos anos 50. Pensa no cenário. A Toyota com pouquíssimos recursos, mas uma demanda gigante. Eles precisavam de um jeito de produzir carros que fosse super eficiente. Aquele modelo de produção em massa dos americanos simplesmente não ia funcionar para eles. Precisavam criar algo do zero. E a solução que eles encontraram foi criar o modelo que eles chamaram de Lean. Lean, em inglês, quer dizer enxuto. E a filosofia é exatamente essa: entregar o máximo de valor para o cliente, mas usando o mínimo de recursos. É basicamente sobre identificar e cortar tudo aquilo que não agrega valor de verdade. E o Lean faz isso identificando de forma bem clara o que eles chamam de desperdícios. Sabe? Coisas como o tempo de espera entre uma etapa e outra, o retrabalho por causa de erros, processos que são pura burocracia. Tudo isso são gargalos que só servem para atrapalhar o fluxo de valor para o cliente. E para combater esses desperdícios, o Lean traz 3 ideias muito poderosas. A primeira é criar um fluxo de trabalho contínuo, sem interrupção. A segunda, entregar valor em pacotes pequenos, sabe? Porque você consegue feedback rápido e pode ajustar o rumo. E a terceira, que é fundamental, é a busca constante por melhoria. Essa ideia, aliás, tem um nome em japonês, Kaizen, que significa, basicamente, mudar para melhor. É aquela filosofia de que sempre dá para melhorar alguma coisa. Ok, então com essa base sólida do Lean já estabelecida, o mundo do desenvolvimento de software estava pronto, sabe? Pronto para sua própria revolução. E ela veio na forma de uma nova mentalidade. E essa linha do tempo aqui ajuda a gente a se localizar. Pensa só, décadas depois do Lean e do Waterfall, lá em 2001, um grupo de 17 desenvolvedores, que já não aguentavam mais o caos do modelo antigo, se juntaram e criaram o que a gente conhece hoje como o Manifesto Ágil. E o mais importante de entender aqui é o seguinte: eles não criaram ferramentas nem processos super rígidos, eles criaram
valores. Foi uma declaração muito clara de que, olha, as coisas da direita têm sua importância sim, mas as da esquerda são muito mais valiosas. Ou seja, indivíduos e interações são mais importantes que processos, software funcionando é mais importante que documentação gigantesca, colaborar com o cliente é melhor que negociar contrato e responder a mudanças é muito melhor que seguir um plano cego. Isso, gente, na época, foi uma verdadeira revolução. Foi um jeito de dizer que a forma como o software era feito estava totalmente errada. E essa nova mentalidade acabou dando origem a várias metodologias. E como esse gráfico aqui de um estudo lá de 2015 mostra, uma delas se tornou, de longe, a mais popular, o Scrum, que na época era usado em quase 60% das implementações ágeis. Então, beleza. Vamos dar uma olhada rápida em como o Scrum pega essa mentalidade ágil e coloca ela para funcionar na prática. A ideia por trás do Scrum é, na verdade, bem simples, mas é muito poderosa. Em vez de encarar aquele projeto gigante de um ano, o trabalho é todo quebrado em pedacinhos. E esses pedaços são desenvolvidos e entregues em ciclos bem curtinhos, que geralmente duram de 2 a 4 semanas. E esses ciclos têm um nome, sprints. E para organizar esse trabalho todo, o Scrum define 3 papéis principais. Tem o Product Owner, ou PO, que é basicamente a voz do cliente, é quem define as prioridades. Aí tem o time de desenvolvimento, que é a galera que de fato constrói o produto. E, por fim, o Scrum Master, que não é um chefe, mas sim um facilitador, alguém que está ali para tirar os obstáculos do caminho do time. E aqui vem outra mudança de cultura gigante. Nesse modelo, não tem um chefe, um gerente de projetos tradicional mandando em tudo. O time se auto-organiza. Ninguém manda em ninguém. O que existe é colaboração, todo mundo trabalhando junto para alcançar um objetivo comum a cada sprint. Certo. Agora chegou a hora de juntar as peças. A gente já viu o problema do caos, a gente viu a solução que o Lean trouxe e a mentalidade do Agile. Mas como é que tudo isso se conecta e nos leva até o DevOps? Pensa comigo, o Lean, ele cria o fluxo, certo? Deixa o trabalho correr solto. O Agile, ele cria o feedback rápido com os sprints. E o DevOps? O DevOps pega essas duas coisas e joga por cima uma camada essencial, a automação. É a automação que permite escalar essa entrega rápida com qualidade e segurança. Por isso que a gente diz que DevOps não nasce de ferramenta, nasce dessa cultura. Isso tudo nos traz de volta para aquela pergunta lá do começo, a pergunta fundamental. Se você só entrega tudo lá no finalzão, quando é que você descobre o erro? Exato. Tarde demais. Quando consertar, já custa uma fortuna e a frustração, bom, a frustração já tomou conta de todo mundo. Então, para a gente amarrar tudo, a principal lição é essa aqui. O Lean nos ensina a reduzir o desperdício. Ponto. O Ágil nos ensina a entregar valor rápido, para a gente poder aprender rápido. E o DevOps? O DevOps nos ensina a escalar tudo isso, mas com qualidade e com automação. Na nossa próxima análise, a gente vai pegar toda essa base que a gente construiu hoje e conectar ela diretamente com integração contínua e entrega contínua, o famoso CI/CD. Fica ligado, até a próxima!